E te contar que a polícia de Israel prendeu 18 pessoas que participavam de uma manifestação contra o governo de Benjamin Netanyahu, em meio à guerra na faixa de Gaza. As autoridades usaram jatos de água para conseguir dispersar a multidão. Priscila Asbeck é quem conversa sobre isso. Minha querida, bem-vinda, hein? Nos conte, por favor, como é que foi esse protesto? Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Um protesto marcado por confrontos entre os manifestantes e os policiais. Como você disse, 18 pessoas foram presas e os policiais tiveram que dispersar esses manifestantes usando jato d'água. Esses manifestantes protestam contra a forma como Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, conduziu a guerra em Gaza, trazendo alguns atritos com países árabes vizinhos e também pela forma como ele está conduzindo as negociações com o Hamas para a libertação de reféns, já que 130 reféns, mais de 130 reféns, ainda são detidos pelo Hamas. Segundo os policiais, essas pessoas que foram presas vão ser acusadas de desordem pública. E também na noite deste sábado, uma vigília aconteceu justamente para pedir a libertação dos reféns que ainda são detidos pelo Hamas. Também o conselheiro de Segurança Nacional de Netanyahu disse que o gabinete de guerra israelense deve receber informações a qualquer momento sobre as negociações que aconteceram aqui em Paris, aquelas negociações que a gente chegou a falar na sexta-feira, com a participação de Estados Unidos, Egito, representantes do Catar e também do Hamas, para tentar negociar uma possível nova trégua com libertação de reféns detidos pelo Hamas e também libertação de palestinos, militantes palestinos, que o Hamas pede em troca da libertação desses reféns. Israel, inclusive, já recusou anteriormente um acordo para a libertação de reféns. O governo de Netanyahu foi muito criticado por causa disso, mas o governo vem alegando que o objetivo principal é destruir o Hamas e, para libertar esses reféns, a contrapartida seria encerrar a ofensiva em Gaza. E o governo de Netanyahu não quer encerrar a ofensiva em Gaza enquanto, então, não cumprir esse objetivo de destruir o Hamas. Só para trazer também informações, Elisa, sobre a popularidade de Netanyahu. Netanyahu tem a menor popularidade dentro de todo o seu período no poder. Ele que em 3 mandatos ficou 16 anos no poder e hoje tem uma popularidade de apenas 4% entre judeus israelenses, isso segundo pesquisas que foram feitas recentemente. 94% da população israelense acredita que o governo de Netanyahu é pelo menos parcialmente culpado pelos ataques de 7 de outubro. E lembrando do que aconteceu logo após os ataques feitos pelo Hamas, que deixaram 1.200 israelenses mortos, muitos especialistas em segurança falaram que essa foi a maior falha de segurança da inteligência na história de Israel. O próprio chefe da inteligência israelense, na ocasião, falou sobre a falha e admitiu uma falha na segurança e muitos israelenses, então, culpam Netanyahu por causa desses ataques do Hamas. Inclusive, saíram muitas notícias dizendo que a inteligência tinha sido alertada sobre movimentações atípicas que poderiam representar esse ataque do Hamas, mas ignoraram esses alertas. E também analistas políticos dizem que Netanyahu estava muito imerso na sua crise política por causa da reforma que ele estava tentando impor no sistema judiciário, e isso acabou desvirtuando as atenções, então, sobre esse perigo e esse risco de um ataque do Hamas. Por fim, também, o que se diz, o que esses especialistas dizem é que as políticas muito hostis aos palestinos ao longo do governo de Netanyahu e o fato de ele ter colocado também dentro do governo políticos de ultradireita com posições muito radicais contra os árabes também teriam levado aos palestinos ao aumento aí dos ódios, né, do ódio entre os palestinos, e que culminaram também nesses ataques do dia 7 de outubro. Elisa, volto com você. Priscila Asbeck, aproveitando que a gente está com você e você acompanha isso diariamente, a justificativa neste momento dos israelenses é de que eles não vão parar esses ataques enquanto não houver a soltura de todos os reféns. Basicamente, eles se embasam muito em cima disso, né? Porque parte do mundo critica a ofensiva, tem toda a discussão sobre a quantidade que deveria ser esse ataque e tudo mais. E eles são muito enfáticos ao falarem sobre isso. Enquanto não liberarem os reféns, nós não vamos voltar qualquer passo que seja. Basicamente é isso que eles oferecem de argumento para o mundo?
Exatamente. Então, só lembrando, Elisa, em novembro teve aquela trégua, que foi uma trégua de 6 dias com a libertação de mais de 100 reféns que estavam detidos pelo Hamas. O que se sabe até o momento é que seriam 253 pessoas que teriam sido feitas reféns pelo Hamas. E aí, nessa rodada de tréguas, então, mais de 100 pessoas foram libertadas, entre israelenses e também pessoas de outras nacionalidades. Em contrapartida, também palestinos foram libertados. Existia, inclusive, uma proporção muito maior de palestinos libertados que eram feitos de prisioneiros por Israel. E então houve essa troca então de libertação, tanto de palestinos quanto dos reféns israelenses. Depois disso, depois dessa trégua em novembro, os governos continuaram tentando negociar novas tréguas. Inclusive, ficou conhecido publicamente o fato de que o governo de Netanyahu teria negado fazer uma nova trégua para a libertação de 50 reféns. Então seria uma grande libertação de reféns, justamente porque a contrapartida pedida pelo Hamas seria o término, o fim de todas as ofensivas em Gaza e também a libertação de milhares de militantes palestinos que estão presos em Israel. Então o governo de Netanyahu recusou essa negociação. E aí, para as famílias dessas pessoas, de pessoas que estão sendo feitas de reféns, isso é inaceitável. Elas acham que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem pouco interesse em fazer essas negociações e Benjamin Netanyahu, por sua vez, alega que o grande objetivo, o principal objetivo nessa guerra é destruir o Hamas. Então, eles não querem encerrar a ofensiva enquanto não destruírem por completo o Hamas. Então, isso traz muitos questionamentos, principalmente das pessoas que têm esses entes queridos que ainda são feitos de reféns. Volto com você, Elisa. Aí, Priscila Asbeck, a nossa correspondente, analista também de assuntos internacionais, contextualizando todo esse cenário aqui pra gente. Obrigada, Asbeck.